Atos capítulo 23, o versículo 11. Atos capítulo 23, versículo 11. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor disse: Paulo, tem ânimo. Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. O Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém? Vamos orar ao Senhor por esta palavra? Senhor Jesus, nós te louvamos mais uma vez. Obrigado, Espírito Santo, pelo privilégio e oportunidade que nós temos de nos reunirmos em tua presença, em tua casa, de nos reunirmos como a tua igreja, como o teu corpo, Senhor, para louvar o teu nome, para te adorar e ouvir a tua voz. Senhor, o Senhor conhece cada coração que está aqui essa noite. Eu lhe peço que teu Espírito Santo traga a tua palavra revelada. Fala a cada coração, Senhor, da maneira que o Senhor sabe que eles precisam serem ministrados. Nós te louvamos, Espírito Santo, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando eu estava orando ao Senhor e buscando o que ministrar essa noite, o Senhor trouxe ao meu coração sobre promessas e sonhos, sobre promessas de Deus e sobre os caminhos para o cumprimento das promessas. O apóstolo Paulo, nós bem conhecemos que antes de se tornar um grande pregador, não antes de ser escolhido, porque Paulo já havia sido escolhido desde o ventre, mas antes de se tornar o pregador, ele era um grande perseguidor da igreja, ele era um grande perseguidor dos cristãos. Paulo perseguia, mandava matar, até que Jesus o encontra no caminho, derruba literalmente ele do cavalo, transforma a sua vida e torna ele um grande pregador. Paulo começa a pregar, foi um grande pregador dos gentios. A palavra do Senhor começou a ser expandida não só aos judeus, mas também aos gentios. E quando Paulo começa a exercer esse grande ministério, quando as pessoas começam a serem alcançadas pela palavra, Paulo agora começa a ser perseguido. O texto que nós lemos, a referência que nós lemos, fala do momento em que ele havia feito uma coleta pelas igrejas que ele havia passado, para levar até Jerusalém, para abençoar o povo de Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, existe uma conspiração contra ele, uma grande perseguição contra a vida de Paulo. Os judeus de lá, o Sinédrio, começa a conspirar para matar ele, levantando calúnia e difamação contra Paulo. E então, quando ele é ameaçado de morte, quando ele é preso, Jesus aparece a ele, aqui no versículo que nós lemos, e diz para ele: Paulo, tem ânimo, porque da mesma forma que você testificou a meu respeito em Jerusalém, você também fará isso em Roma. Paulo recebe a palavra, Paulo recebe a promessa do próprio Jesus, dizendo: você vai chegar em Roma, você vai testificar também em Roma. Só que da promessa que Jesus faz, da palavra que Paulo recebe,
até o cumprimento daquilo que Jesus disse a ele, existe um grande processo. Depois que Jesus fala com Paulo aqui, Paulo continua sendo ameaçado. Paulo é levado até a presença do governador de Cesareia. É preso em Cesareia por 2 anos, sem ter ainda um julgamento. Passam-se 2 anos, troca-se o governador, e Paulo continua ali, com uma grande conspiração, porque o que os judeus queriam era que liberassem Paulo, para que ele fosse até Jerusalém, e durante esse trajeto, eles pegassem Paulo e matassem. Mas Jesus tinha dito: você vai chegar em Roma. Mas estão me ameaçando de morte. Mas você vai chegar em Roma. Mas começou agora uma grande conspiração. Mas você vai chegar em Roma. Paulo está sendo acusado pelos judeus. E agora também pelo governo. Porque um dos governadores faz uma proposta para Paulo, sabendo que Paulo estava com muito dinheiro para levar para as igrejas. Paulo não aceita. Agora ele tem os judeus de um lado e o governo do outro. Até que, quando ele percebe aquela conspiração, ele era um cidadão romano. E não era por acaso. Ele era um judeu puro, mas um cidadão romano. E a gente às vezes acha que a família que nós nascemos, a cidade que nós nascemos, o local para onde Jesus nos levou é só por acaso. A gente acha que o sobrenome que nós carregamos, a gente acha que os lugares que nós passamos são por acaso, mas não é. Tudo que nós temos, tudo que somos, por onde passamos, aonde nascemos, a família que temos, as pessoas com quem nos relacionamos, a comunidade que nós convivemos, está tudo ligado por um propósito. Porque ele era cidadão romano, ele pôde apelar para César. E então, porque ele apelou agora para César, os judeus e os governadores não poderiam fazer nada. Quando Paulo é açoitado, sem saber que era um cidadão romano, quando o comandante descobre, ele fica apavorado. Agora Paulo então é enviado a César, na cabeça dos governadores. Ele estava sendo enviado a César para ser julgado. Mas o que Jesus tinha dito para Paulo era: você vai até Roma. César estar em Roma era só um detalhe. César estar em Roma era apenas uma coincidência, porque eles achavam: eu estou te mandando até César. Jesus estava dizendo: eu estou te mandando até Roma. Ele então é enviado. A viagem começa. Atos capítulo 27, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar rapidamente por alguns pontos. E eu quero resumir bastante aqui para a gente chegar no cerne da mensagem. Quando chega o tempo dele ir até, deixa eu prender aqui, dele ir até Roma, eles entram em um navio. Paulo alcança a bondade do comandante. E quando Paulo entra naquele navio, juntamente com outros presos, com mais 276 presos mais ou menos, todos a caminho da Itália. Quando Paulo entra no navio, ele já percebe que apesar de estar pegando o navio até a Itália, que apesar
da situação começar a se mover para cumprir a promessa que Jesus havia dito para ele, Paulo sente e percebe que esta viagem, que esse trajeto não seria confortável. E você já pode estar se identificando com isso. Porque o trajeto para o caminho daquilo que Jesus nos prometeu, nos propôs, o caminho para viver o sonho daquilo que Jesus nos disse, realmente não é confortável. Não é cômodo e não é fácil. Não é porque você está caminhando dentro da vontade do Senhor. Não é porque você está sendo completamente guiado pelo Espírito do Senhor, é que essa viagem vai ser tranquila. E Paulo já se levanta e ele diz assim: olha, eu sei que a viagem vai ser incômoda, a navegação vai ser incômoda. Lá no versículo 10 do capítulo 27. Ele diz: e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Paulo está dizendo: vai ser difícil. Mas o centurião não dá ouvidos. Ele acredita muito mais no piloto e no mestre do que em Paulo. Mas é claro, Paulo não era marinheiro. Paulo não era comandante. Paulo não era piloto. Quando o centurião olha para Paulo e para o piloto, ele faz uma avaliação. Ele fala: você não sabe, você não é marinheiro. Eu vou confiar no piloto. Mas o centurião não sabia que, apesar de Paulo não ser piloto, que apesar de Paulo não ser marinheiro, que apesar de Paulo não conhecer do mar, que apesar de Paulo não saber como lidar com uma tempestade, Paulo andava com aquele que era o dono do mar. Paulo andava com aquele que era o dono da tempestade. Paulo era aquele que andava. Paulo andava com aquele que controlava a tempestade. E às vezes as pessoas não creem em nós realmente. Às vezes as pessoas não dão muito crédito. E eu vou dizer aqui com muito carinho e muito respeito, uma geração que não dá mais crédito ao que o pastor diz. Uma geração que acaba sendo muito mais influenciada por pregadores de YouTube. Uma geração que é influenciada por aquilo que se vê no TikTok. Vai perdendo a referência. Vai se perdendo o que existia antigamente, que não se fazia nada sem antes pedir conselho ao pastor. Porque a gente acaba achando que já sabe demais. Uma geração que é muito segura e que não precisa de conselhos. Procure conselhos daqueles que andam com o mestre. Procure conselhos com o pastor, com a pastora. Procure conselhos com aquela irmã de oração. Que às vezes a pessoa não dá crédito, fala, é uma pessoa tão simples. Às vezes quase não sabe falar o português direito. Mas ela anda com alguém que conhece a tua história. O centurião então não dá crédito a Paulo. A viagem começa. E a Bíblia vai dizer, no versículo 13, que começa soprando um vento do sul. Brando.
tranquilo. E eles acreditam, a Bíblia diz, soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Iludidos, porque estava tudo tranquilo. A gente acha que o problema é quando tem tempestade, e quando está tudo tranquilo não tem problema. Nós não podemos nos iludir, e nem achar que quando as coisas estão tranquilas, nós devemos baixar a guarda. Quando está tranquilo, nós podemos descansar, porque a vida do crente é uma constante guerra. A vida do cristão é guerra, é guerra, é guerra. Prova é que está brando, mas de repente, não muito depois, veio um pé de vento. De repente, veio um vento tão forte, e o navio começa a ser arrebatado, e não podendo navegar contra o vento. Chega um vento tão forte, eles ficam tão desesperados, o marinheiro já não consegue controlar o navio, eles começam a ficar angustiados, eles começam a ficar desesperados. É claro que eles tentam de todas as formas. Quem é marinheiro, quem já teve essa experiência, sabe, a pessoa tenta até o último segundo controlar o navio. Um desespero tão grande. E aí a Bíblia diz que eles não conseguiam navegar contra o vento. Eles dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Eles estão tentando. O navio não responde mais o que eles estão fazendo. Eles tentam, mas nada está funcionando. Eles tentam tanto, lutam tanto contra aquele vento, até que eles desistem. Eles abrem mão, eles tiram, eles largam o leme e ficam à deriva. Já não tentam fazer mais nada, já não aguentam fazer mais nada. E aí a Bíblia vai dizer que o navio fica à deriva, eles começam a ficar agitados, e olha o que o versículo 20 vai dizer: e não aparecendo, havia já muitos dias, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Consequência da tempestade, consequências do vento. Esses homens estão cansados, eles não estão mais suportando, eles tiram a mão do leme, eles se entregam, eles desistem. E porque há muitos dias não aparecia sol e nem estrelas, porque o céu estava completamente coberto de tempestade há muitos dias. Porque quando surge um pouquinho de sol, dá um pouco de esperança. Não é assim? Quando cai aquela tempestade tão grande, no caminho para cá nós pegamos uma chuva tão forte, escureceu, estava tarde, estava tudo escuro. A Albanese falou: nossa, mas escureceu, tudo escuro. Aí eu olhava pelo retrovisor, o céu atrás já estava limpo, não tinha mais nada, estava limpo.
Mas onde estava a tempestade, tudo escuro. Esses homens estão desesperados. Não aparece mais sol. Não aparece mais estrelas. É só o vento batendo. É só a tempestade descendo. E eles dizem: acabou qualquer fio de esperança de sairmos dessa situação. Mas dentro daquele navio tinha um homem. Dentro do navio, cheio de tempestade, dentro do navio, que estava sofrendo com o vento, tinha um homem diferente. Tinha um homem que não andava por vista, que não andava por aquilo que ele via, não andava pelas circunstâncias ao redor, não andava com aquilo que o mundo ditava. Uma pessoa que não andava com a crise do mundo, que não andava com os noticiários da pandemia. Se fosse nos dias de hoje, uma pessoa que não era influenciada pelas notícias dos jornais. Uma pessoa que andava, se apegava naquilo que ouvia, não por aquilo que via, mas por aquilo que ouvia. Quando eles estão desesperados, sem esperança, e não é à toa que Paulo também estava dentro deste navio. Não é à toa que Paulo está justamente naquele navio, cheio de pessoas sem esperança. Não é à toa que Jesus colocou ele naquele lugar, cheio de pessoas desesperadas. Porque Paulo se levanta e diz assim, versículo 22, mas agora vos admoesto a que tenhais Vos admoesto a que tenhais Mais de 2 anos atrás, Paulo tinha ouvido a mesma coisa de Jesus. Há mais de 2 anos dessa situação, quando Paulo ainda estava preso, Jesus aparece e fala: Paulo, tem ânimo. O que eu entendo com isso? É que Paulo tinha de verdade relacionamento e experiência com Jesus. Paulo tinha ouvido isso de Jesus, numa situação difícil que ele também estava. Agora, ele está dentro deste navio, as pessoas estão desesperadas, e agora ele se levanta e diz: tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E mais para frente nós vamos entender porque era importante que o navio se perdesse. Era importante que o navio fosse completamente destruído. Porque tem coisas que a gente quer se apegar e se prender, Jesus quer destruir. Porque se Ele não destrói circunstâncias, nossa zona de conforto, a gente vai ficando ali. Mas vamos continuar. Paulo diz assim: não vai se perder a vida de nenhum de vós, porque esta mesma noite o anjo de Deus
de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Paulo está num navio, debaixo de vento, debaixo de tempestade. Paulo está no navio na condição de prisioneiro. Não está aqui reconhecido como um apóstolo, não está aqui reconhecido como um homem de Deus. Está dentro do navio junto com outros presos. Mas mesmo assim, lá no navio, com a condição de preso, injustiçado, difamado, embaixo de vento, embaixo de tempestade, continuava se relacionando. Paulo diz: não temas, porque eu estava orando. Não temas, porque no meio da tempestade eu continuei buscando, e o anjo do Senhor esteve comigo no navio. O anjo do Senhor chegou no navio. O anjo do Senhor se revelou no meio da tempestade. O anjo do Senhor se revelou no meio do vento. O anjo do Senhor apareceu para mim na condição de prisioneiro, dizendo: Paulo, olha o que o anjo diz: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Pastora, estou orando, está difícil. Só eu sou crente na minha casa. Eu vivo num ambiente cheio de discórdia, de destruição e de angústia. Continuo orando, porque Deus deu todos, quanto navegam contigo. É claro que não era confortável para Paulo. A gente vê a história e acha que ele era um super-herói, um super-homem, mas não é, ele era humano. E é claro que apesar de ter as promessas e viver debaixo da promessa, apegado naquilo que Jesus falou, porque é assim que a gente tenta viver, tem momentos que a gente se abala um pouco. E eu acredito que o fato do anjo aparecer para Paulo dizendo: não temas, é porque talvez o coração dele naquele momento ficou angustiado, porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, tentava se apegar àquilo, mas ele enxergava o navio totalmente à deriva. Ele enxergava aqueles que tinham controle, que tinham experiência, abandonar, desistir. Ele enxergava as pessoas angustiadas, a tempestade, o vento. Mas o anjo aparece. E o anjo aparece porque tinha alguém que orava. E aonde tem homem e mulher de oração, aonde tem homem e mulher de oração, sempre haverá palavra de Deus. Onde tem homem e mulher de oração, nunca vai faltar revelação de Deus. Deus sempre vai se revelar, Deus sempre vai se apresentar. Enquanto houver homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos orando, buscando no meio da tempestade, Deus vai se revelar. Paulo está dizendo: não temas, porque o anjo apareceu para mim. E ele vai dizer: tem bom ânimo, porque eu creio em Deus,
que há de acontecer. Eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo estava dizendo, fica tranquilo, porque eu creio, vai acontecer do jeito que Deus falou. Pastor, eu recebi promessas, Deus falou comigo, Deus falou que a minha família vai mudar, a história vai mudar, falou tudo. Mas eu estou vivendo na tempestade, o meu navio está sendo chacoalhado, eu não estou entendendo que rota que é que ele está me levando. Deus falou, acredite, vai acontecer do jeito que ele falou. Deus falou que vai mandar recurso, mas a gente só enxerga dívida. Deus falou que vai mandar providência, mas a gente só enxerga dificuldade. Fica tranquilo, vai acontecer do jeito que Ele falou. No momento da dificuldade e tempestade, a gente tem que fazer uma escolha: acreditar nas circunstâncias ao nosso redor, ou acreditar na palavra que o Senhor nos falou. Ele fala, fica tranquilo, eu sei, vai acontecer. Jesus falou comigo há mais de 2 anos atrás. Eu estava lá preso em Cesareia, ameaçado de morte. Os judeus queriam me matar. Depois o governo se levantou contra mim. Jesus falou e disse, Paulo, fica tranquilo, você vai até Roma. Não sei como ele vai fazer, porque ele já me falou que o navio vai se quebrar, mas ele falou que eu vou chegar em Roma. E aí ele diz, fica tranquilo, vai acontecer, mas nós vamos ter que dar uma paradinha antes de chegar no destino. E aí, irmãos, para a gente continuar, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, viu? Versículo 33. Enquanto o dia vinha, olha só. E enquanto, versículo 33. E enquanto, porque aquela escuridão não é para sempre. Não é. Não é para sempre. Pastora, mas parece essas palavras repetidas, né? Jargão de pregador. Eu não sou pregadora, né? Então não é jargão. Mas é verdade, não é para sempre. A gente às vezes se apega. A gente se apega às vezes nos dias de escuridão, acha que não vai passar, e segura a escuridão com a gente ali, deixa embora, porque vai embora. Já parou para pensar, principalmente as irmãs, nós somos assim, vamos ser sinceras? Tem hora que a gente faz uma tempestade, não é? Existe o problema, existe a dificuldade, mas a gente já imagina, a gente cria todo um cenário, porque nós somos criativas. Nós somos criativas, não é? A gente cria todo um cenário, a gente cria uma história, elabora uma história, mas é sempre de tragédia. Vai piorar, vai ficar difícil. Não. Em nome de Jesus. Eu quero te dizer isso aqui de uma maneira muito simples, mas em nome de Jesus. Em toda e qualquer situação, em toda e qualquer adversidade, em toda e qualquer angústia, procure e você vai enxergar um lado bom. Não se desespere. Paulo agora está com eles no navio e a Bíblia diz que o dia vinha. Olha que lindo isso aqui. Paulo exortava a todos aqui comessem alguma coisa, dizendo: já é o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós.
eles estão tão abatidos, tão desesperados, que não tinha força nem para comer. Eu queria ser assim, porque nem a angústia me tira, não tira. Mas esses homens estavam tão angustiados. E Paulo já sabia, Deus falou que não vai morrer ninguém. Ninguém vai morrer. Deu todos. Mas se vocês não comerem, vocês vão começar a procurar a própria morte. Porque Deus falou, não vai morrer. Não vai morrer afogado. Não vai, Deus falou. Mas aí, eles não comem. E Paulo fala, meu Deus, Deus falou que vai livrar. Não vai, ninguém vai se afogar. Mas eles estão tão angustiados, que daqui a pouco, eles vão procurar a própria morte. Porque não estão mais comendo. Quem é que pensa, agora tirando a brincadeira, quem é que pensa em se alimentar numa situação dessa? Eles estão achando que é morrer. É só para quem descansa nele. Paulo diz assim, coma. E olha o versículo 35. E havendo dito isto, meu Deus. Vocês sabem que Paulo não andou com Jesus, né? Paulo não andou com Jesus. Jesus encontrou com ele no caminho. Mas eu acho tão lindo, porque Paulo, que era um perseguidor, mandava matar cristãos. Quando ele é alcançado por Jesus, quando ele é tocado por Jesus, ele escolhe, pastora, eu vou ser igualzinho ao meu mestre. Não é só dizer que conhece Jesus, não é só levantar a mão para dizer que adora Jesus. É buscar ser igual a Ele. Paulo decidiu isso. Paulo decidiu trilhar os mesmos caminhos que Jesus. Andar como Ele. Falar como Ele. Versículo 35. Paulo está também numa grande angústia. E apesar de não ter andado com Jesus, quando Jesus o encontra, Paulo começa a pesquisar e a entender quem era Jesus, quem ele foi, o que ele fez, como ele andou com os discípulos. E aí olha o que ele faz. Tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos. E partindo, começou a comer. Eu vou ler de novo, rápido, para você entender. Havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus, partiu. Era um dia de angústia, igualzinha a mesma noite de angústia do seu mestre. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, na noite em que foi? Na noite em que foi? Na noite em que foi? Ele toma o pão, ele dá graças e ele parte. Não era a noite que Jesus foi honrado. Não era a noite que Jesus estava sendo aplaudido. Não era a noite que todos estavam falando Hosana, Hosana. Era na noite que ele foi traído pelo seu amigo. Na noite da traição, perto de se entregar na cruz, Jesus pega o pão e parte. Mesmo no dia da angústia, de dor, Jesus escolhe não desistir. Mesmo na noite mais difícil, mesmo na noite mais dolorida, Jesus decide continuar o propósito. Jesus decide se levantar. Ele toma o pão, ele dá graça, ele parte e diz: vamos continuar.
A Bíblia não diz, mas eu imagino. Naquela hora Paulo dizendo: meu Jesus passou também dias de angústias. Meu Jesus passou um dia de grande adversidade. E nesse dia, Ele deu pão. No dia que Ele poderia se esconder, no dia que Ele poderia abandonar, no dia que Ele poderia voltar atrás, foi o dia que Ele decidiu entregar pão. E Ele pega o pão, olha o que Ele faz. Partindo, começou a comer. Partindo, começou a comer. E tendo já todos, puseram-se também a... Pouco tempo atrás estavam angustiados. Pouco tempo atrás estavam desesperados. Mas a palavra de um homem de Deus, a palavra de um homem de Deus, a palavra de um homem de Deus, a palavra de um homem de Deus muda o coração, muda a sentença. E sabe o que é interessante? Eu vejo aqui, Paulo pega o pão da graça. Olha aqui, na presença de... Ele faz questão. Talvez pensando, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou dar o exemplo do que se deve fazer no dia da angústia. Porque as pessoas te olham. Porque as pessoas nos olham. Porque elas esperam as nossas ações. Elas esperam as nossas atitudes. Tem gente que uma palavra só basta. Mas tem gente que precisa seguir exemplo. Nosso pastor sempre diz uma frase que o bispo Primaz diz. Ele fala: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Ele faz questão na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, ele pega o pão e parte. Começa a comer, e aí todos começam a comer. Com bom ânimo. Você é referência lá na sua casa, mãe. Você é referência na sua família. Você não precisa ficar dizendo: vai orar, vai orar, vai orar. Não. Faça você. Às vezes, pastor, eu faço questão de orar para Helena e o João me verem. Faço questão, de propósito, para que eles me vejam. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Paulo não está só falando, ele está agindo. Todos com bom ânimo. O navio agora se parte. Se parte ao meio. Acaba o navio. Acaba. Eles vão encalhar em uma ilha. E lembra que eu disse que era importante que o navio se partisse? Porque se o navio não quebra, eles iriam continuar a viagem deles. Eles tinham destino, claro. Mas se o navio não quebra, eles iam direto, sem parar num propósito. Sabe por quê? Porque a nossa agenda nem sempre é a agenda de Deus. Deus até fala: você vai chegar lá, tá bom? Eu já disse que você vai chegar. Mas eu tenho algumas coisinhas no meio do caminho para serem feitas. O navio partiu. E precisava perder o navio. Porque se o navio não se perde, eles não iriam parar para viver um propósito que Deus tinha. Eles encalham uma ilha chamada Malta. Eles são acolhidos pelas pessoas, pelos bárbaros que estão ali. Eles recebem aqueles homens com um fogo. Você provavelmente já ouviu isso, com certeza. Mas eles estão ali com fogo para se aquecer. Eles estavam molhados. Eles estavam com frio. O navio tinha se perdido. Mas quando eles chegam na ilha, já tinha um fogo para aquecer. Quando eles chegam na ilha, Jesus já tinha providenciado algo que pudesse aquecê-los. E aí Paulo está ali. E não adianta, gente, homem e mulher de Deus,
que tem o Espírito Santo não consegue ficar no ambiente sem perceber a necessidade do ambiente. Porque a Bíblia diz que Paulo vê o fogo e talvez pensa, gente, esse fogo vai apagar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles colocaram fogo aqui, só colocaram fogo. Mas eu não estou vendo estoque para o fogo. E aí ele começa a pegar gravetos. Para quê? Para manter o fogo aceso. Mas a minha viagem é para Roma, eu não tenho nada a ver com isso. Jesus falou que eu vou para Roma, vou falar dele lá em Roma. Tem gente que só quer o glamour de Roma, mas não quer cumprir o chamado na ilha. Tem gente que quer só ir para grandes países, mas não quer evangelizar no bairro. Talvez Paulo estava dizendo, eu vou ficar no cantinho aqui, esperar um próximo navio, porque eu vou para Roma, é lá que eu vou falar, não. Tem um propósito aqui também. É uma ilha, é pequeno, é estranho, não tem conforto, não tem luxo, mas tem almas. Paulo está pegando o graveto para manter o fogo aceso. Porque se não tivesse fogo, iam morrer de frio. E quando ele está pegando o graveto, vocês conhecem a história. A Bíblia diz que uma víbora pega na mão, enrola na mão dele. Ela estava escondida no meio dos gravetos. E Paulo, na boa intenção, Paulo, para manter o fogo aceso, vai lá, quando ele põe a mão, a víbora incomodada, porque ela estava no cantinho dela. Quem que é esse homem que apareceu aqui? Quem é esse homem que chegou aqui? O que ele está pensando que é? Eu estou aqui no meu cantinho, estou enroladinha, não estou mexendo com ninguém. Eu só estou no ambiente, não mexe comigo, porque se mexer, ele põe a mão, ela pula. Porque a víbora só vai atacar quem estiver preocupado com fogo. A víbora só vai atacar quem estiver pagando o preço de pegar graveto para manter o fogo aceso. Pastor, eu só tive uma boa intenção. Eu só quero servir Jesus. Eu só quero viver o chamado. Agora eu comecei a orar. Agora a pastora me levantou para cuidar de um trabalho. Estou ajudando a pastora, estou ajudando um pastor. O que veio de víbora, o que veio de maldade, o que veio de perseguição, é claro, você está mexendo nos gravetos. As víboras têm que aparecer mesmo. Mas fica tranquila, se ela está pulando na tua mão, é porque você está preocupado em manter o fogo aceso. Ela gruda na mão de Paulo. E Paulo, que havia pego o graveto para manter o fogo aceso, sabe o que ele vai fazer para a víbora sair de lá? Ele vai usar o mesmo fogo para tirar ela. O mesmo fogo que ele manteve aceso, o mesmo fogo que ele pagou o preço para manter aceso, foi o mesmo fogo que livrou ele da víbora. A Bíblia diz que ele chega no fogo, pega a mão, a víbora põe no fogo. Víbora não suporta fogo. Víbora não suporta fogo. Após isso, havia na ilha um homem muito importante. Seu pai estava muito doente. Paulo é levado até ele para orar por ele. Ele é curado. E todos na ilha tinham enfermidades, foram sarados. E depois disso,
Eles não tinham mais navio. Eles tinham perdido tudo. Não estavam entendendo. Por que a rota mudou? Por que o caminho mudou? Por que o desconforto da viagem? Por que o navio se partiu? Por que agora está sem navio, está sem bens, está sem nada? Por que tiveram que jogar coisas para fora do navio? E agora estão em uma ilha, com víboras atacando. Mas quando eles cumprem um propósito, Jesus honra. Jesus honra. Jesus honra, vale a pena, paga o preço, porque Jesus honra. Jesus honra, não está sendo à toa, está valendo a pena. Olha o que diz o versículo 10: os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Chegou como preso, chegou com naufrágio, perdeu tudo, chegou sem nada, mas cumpriu o propósito, está saindo com honra. Cumpriu o chamado, está saindo com honra. Suportou a víbora, está saindo com honra. Manteve o fogo aceso, está saindo com honra. Fica tranquilo, existe recompensa. Eles ficam ali. Depois de 3 meses, chega um navio que estava indo para Alexandria. Eles entram. E eu quero encerrar com você aqui no versículo 16. Versículo 16 do capítulo 28. Você pode abrir? Diz assim. Preste atenção. Passou um naufrágio, passou o vento, passou tempestade. Passou angústia. Perderam o navio. Teve víbora. Mas o versículo 16 diz: E logo que chegamos a... E logo que chegamos a... E logo que chegamos a... Parecia que não ia chegar, né? Parecia que não ia chegar. O cenário estava mostrando que não ia dar certo. A situação mostrava que todo mundo ia morrer. A situação mostrava que a promessa ia cair por terra. As circunstâncias diziam que a palavra não iria se cumprir. Mas eles chegaram. 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 Suporte. Suporte. Porque a tempestade revela os valentes e denuncia os covardes. Não desista. Não desista. Parece que não vai dar, né? As contas não estão batendo, né? Parece que não vai dar certo. Está fazendo conta, está planejando. Já marcou a data. Já marcou a data. Mas não sabe como que vai fazer com as coisas. Só parece que não vai dar certo. Paulo chegou. Ele chegou. A rota foi alterada. Muitas dificuldades e tempestades. Perdeu o navio. Perderam coisas. Mas chegaram. Capítulo 28, versículo 30 e 31 diz: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, lá em Roma, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. O que Jesus falou que ele ia fazer em Roma? Versículo 31. Pregando o reino de Deus. Ficou preso.
na sua habitação, mas estava pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Jesus disse: Paulo, você vai chegar em Roma. Paulo, você vai testificar em mim. Paulo estava em Roma, pregando sobre Jesus. Sabe por quê? Porque não teve vento, não teve tempestade, não teve perseguição, não teve condição de prisioneiro, não teve naufrágio, não teve navio arrebentado que impedisse ele de chegar. Não teve víbora, não teve víbora, porque tudo estava querendo fazer com que ele não chegasse. O vento, a tempestade, depois não tinha mais meio de transporte. Ele se salva, se salvou, então vai morrer aqui na ilha. Mas Jesus falou: você não está entendendo, Satanás. Eu liberei uma palavra sobre ele. Você não está entendendo, inferno, que Jesus já liberou a palavra. E não tem nada, nem ninguém, nem demônio, nem potestade, nem inferno, nem calúnia, nem difamação que vai impedir você de viver aquilo que Jesus disse que você vai viver. Jesus já falou que vai salvar a sua casa. Ele falou: não tem vício, não tem traição, não tem nada. Porque não é por quem nós somos, nem por aquilo que merecemos, mas é por quem Ele é e pelo que Ele disse a teu respeito, por aquilo que Ele falou da tua casa, por aquilo que Ele falou da tua família, por aquilo que Ele falou dos teus filhos, por aquilo que Ele falou do teu casamento, por aquilo que Ele falou, tem falado nesses anos para esta igreja. Não tem nada, nem ninguém, nem inferno que vai impedir as palavras derramadas sobre essa casa.